Eu acho. Estas duas pessoas legais aqui, que afirmam ser meus pais, é que me contaram isso. Estranho, né? Não saber qual é seu próprio nome, quem são seus pais, nem mesmo quem você é. A primeira coisa da qual me lembro é o cheiro da grama em um lugar aberto onde acordei. Eu estava sentindo a pior dor de cabeça de todas. Eu devia ter batido a cabeça, sei lá como. O que será que tinha acontecido? Sentei e tentei lembrar de como havia parado ali, mas não conseguia. Aí levantei e resolvi ir embora, mas não lembrava onde era minha casa. E quando pensei um pouquinho mais, percebi que não lembrava do meu nome também. Fui tomada pelo pânico. Então corri e vi algumas casas não muito longe do lugar onde eu havia acordado. Aí fui em direção a elas. Bati na porta das pessoas e implorei por ajuda. Finalmente, uma senhora me deixou entrar e perguntou quem eu era e o que havia acontecido comigo. Mas eu não me lembrava do meu nome, nem de endereço algum. Ela parecia tão confusa quanto eu. Na hora, senti tanto medo e vergonha que caí no choro. A mulher tentou me acalmar e me deu uma xícara de chá quente. Parecia que uma vida inteira havia se passado. E só depois de ver inúmeras viaturas policiais, de ir a diversos hospitais, de inúmeras conversas com médicos e um encontro com minha suposta família, é que soube da história da minha vida. Eu morava no Kansas, com a minha mãe, meu pai e meu irmão caçula. Nossa família estava longe de ser perfeita. Na verdade, meus pais estavam se divorciando, o que, segundo minha mãe, foi o pivô do que havia acontecido comigo. Naquele dia, as coisas já tinham se tornado insustentáveis. Após outra briga, meu pai juntou as coisas dele e saiu de casa, batendo a porta. Minha mãe estava muito triste e com raiva. Ela estava arrasada. Então juntou todas as coisas que a faziam lembrar do meu pai. Me pediu para levá-las para fora de casa e colocá-las no lixo o quanto antes. Ela não teve coragem de fazer isso com as próprias mãos. E aí... Geralmente, levar o lixo para fora é tarefa de poucos minutos, mas parece que levei muito mais tempo. Já haviam se passado 15 minutos e eu ainda não tinha voltado. Minha mãe pediu para o meu irmão Gary ver o que eu estava fazendo lá fora, e foi ele que descobriu que eu sumi. Primeiro, minha mãe não se preocupou muito. Ela pensou que eu tivesse saído para dar uma volta, para arejar a cabeça depois daquele incidente terrível. Mas depois de 2 ou 3 horas, eles começaram a me procurar. Meu irmão teve que percorrer o bairro inteiro e foi a todos os lugares nos quais achava que eu poderia estar. A mamãe ligou para os meus amigos e para os pais deles, mas ninguém tinha me visto, nem sabia onde eu poderia estar. À noite, ficou claro que alguma coisa terrível havia acontecido. Todo mundo participou das buscas, a polícia, vizinhos, amigos. Minha mãe até ligou para o meu pai e, claro, ele correu de volta para casa. Meus pais estavam desesperados quando finalmente foram informados de que eu tinha sido encontrada em um lugar que ficava a quase 5 quilômetros de distância da nossa casa. A mamãe disse que assim que me viu no hospital, sentada na cama, percebeu que havia alguma coisa errada comigo. Eu também me lembro daquele encontro. Eu estava me esforçando para trazer minhas memórias de volta. E aí vi uma mulher chorando correr na minha direção. Ela me apertou em seus braços e disse meu nome muitas vezes, Bri. Foi tudo tão confuso, eu não senti nada. Essas pessoas, que se diziam meus pais, eram totalmente desconhecidas para mim, e isso as deixou arrasadas. Mas os psiquiatras e neurologistas nos deram esperanças em relação ao meu estado mental, embora nenhum deles pudesse afirmar o que exatamente havia acontecido. Eu voltei para casa e tive que começar tudo de novo. Explorei a casa, meu quarto, olhei para as minhas coisas, minhas fotos e minhas redes sociais. Li minhas conversas com meus amigos, tentando recobrar a memória, mas era como se eu estivesse lendo as mensagens de outra pessoa. Foi tão estranho ver como eu era e os interesses e pensamentos que eu costumava ter. O tempo passou, e como meus conhecimentos gerais e entendimento sobre a vida não tinham sido prejudicados, os médicos disseram que seria bom eu voltar para a escola. Fiquei apavorada, pois não tinha certeza se ainda sabia alguma coisa das matérias, mas eles me disseram que isso poderia ter um impacto positivo na minha memória. Bem, eu não tive tanta sorte assim. A escola inteira já sabia sobre a minha história. Parecia até que eu tinha me tornado uma celebridade, e isso foi um pesadelo. Eu sentia centenas de olhares sobre mim enquanto andava pelos corredores. Embora conseguisse resolver as equações matemáticas, não podia me lembrar da tabuada, nem da ortografia.
Meus colegas ficavam cochichando quando eu não estava vendo. De repente, alguns caras se aproximaram de mim e perguntaram: "Por que você tá fingindo, Bri? Pode contar a verdade pra gente." Eles me conheciam, mas eu não sabia quem eram, então fiquei com medo. Eles ficaram me encarando como se não entendessem. Uma garota estava profundamente chateada. Naquele mesmo dia, à noite, recebi uma mensagem dela no meu celular. "Por que você me ignorou? Pensei que você fosse pelo menos me dizer o motivo." O nome dela era Sandra. Ela provavelmente tinha sido minha melhor amiga. Então, lhe pedi para se encontrar comigo. Dei um jeito de fugir de casa e nos encontramos no parque. Aí, contei tudo o que me lembrava para ela. Eu realmente esperava que ela fosse acreditar em mim e me apoiar. A Sandra me olhou desconfiada enquanto eu falava e depois disse: "Você acha mesmo que eu vou acreditar nisso?" Parece que a minha verdadeira história não a deixou nem um pouco impressionada. Ela ficou com raiva de mim e disse que não acreditava em uma palavra do que eu estava dizendo, pois aquilo tudo era um absurdo. Ainda acrescentou que nunca pensou que eu fosse capaz de descer a um nível tão baixo só para ser mais popular na escola. E mais tarde descobri que todo mundo na escola pensava a mesma coisa, até os professores. Todos pensavam que eu só estava tentando chamar a atenção. Todos pararam de conversar comigo e me evitavam a todo custo. Aquilo estava se tornando uma verdadeira tortura para mim. Eu sentia que estava desmiolada e, para completar, sozinha. Uma vez eu estava na aula de matemática e aquilo aconteceu de novo. Meus colegas estavam me encarando e rindo de mim. Não consegui me concentrar. De repente, a professora me fez uma pergunta. Eu não consegui responder. Aí alguém gritou: "Bem, deve ter dado um branco nela de novo." E todo mundo começou a rir. Eu fiquei sentada lá e estava cada vez mais difícil de respirar. E aí, abri meus olhos e vi que estava deitada no chão, no meio da sala de aula. Minhas mãos estavam todas machucadas. Meu cabelo todo bagunçado. Todos os meus colegas correram para os cantos da sala e estavam olhando para mim, horrorizados. A professora também estava com eles, calada. Me senti muito humilhada e não consegui dizer nada. Eu não tinha ideia do que tinha feito, nem porquê. Depois da aula, a professora se aproximou de mim e perguntou gentilmente se eu precisava de ajuda. Quase morri de vergonha. Depois do episódio, tive que ir à sala do psicólogo. Ele perguntou se eu me lembrava de alguma coisa do que havia acontecido na sala de aula. Me esforcei muito, mas não lembrava de nada. Ele disse que até a professora havia ficado assustada. Eu tinha tido um ataque epilético. Os médicos aconselharam que eu não fosse para a escola por enquanto, então eu não tinha mais nada para fazer, a não ser ficar no meu quarto, pensando. Eu me torturava pensando no que eu tinha feito para amedrontar o pessoal da classe daquele jeito, e por que não conseguia me lembrar de nada. Eu passava o tempo todo deitada na cama, lendo. Minha mãe disse que antes eu não gostava de ler. Meus pais tentaram me animar o máximo que puderam, mas não surtiu efeito. Eu me sentia como um ET em um mundo desconhecido e hostil. Todos estavam contra mim. Um dia, minha mãe entrou no meu quarto e disse que uma pessoa queria me ver. Eu não tinha ideia de quem poderia ser, já que não tinha nenhum amigo. Então, fiquei surpresa quando vi a Sandra no corredor. Ela parecia estar se sentindo culpada e perguntou se poderíamos conversar. Nós subimos para o meu quarto e ela começou a chorar. Me pediu para perdoá-la por não ter acreditado em mim e disse que agora sabia que eu estava dizendo a verdade. Eu não estava com raiva da Sandra. Estava feliz por ela ter vindo me ver. Aí, peguei o resto de coragem que ainda tinha e lhe pedi para me contar o que eu tinha feito naquele dia. A Sandra ficou pálida, não queria falar sobre aquilo, mas quando finalmente cedeu, disse que eu estava gritando, batendo em tudo ao meu redor e falando coisas sem sentido com uma voz assustadora. Tudo parecia mais um filme de terror. Não sei porquê, mas a visita da Sandra e a presença dela ali me fizeram sentir melhor. Agora eu tinha pelo menos conseguido resgatar uma amizade do passado. Meus blackouts continuam acontecendo. Acho que agora tenho que aprender a conviver com eles e a aceitar as coisas como elas são. Eu tenho uma família que me ama e minha amiga Sandra. Agora meus professores e colegas entendem e aceitam a minha situação. Todos me ajudam a lidar com esses incidentes. Quando me esqueço de alguma coisa, a Sandra sempre me conta o que aconteceu. Eu também tenho um blog particular, onde escrevo tudo o que aconteceu comigo durante o dia, para me certificar de que não esqueci de nada.
Quanto aos meus pais, claro, os dois estão sofrendo e a palavra divórcio não foi mencionada nunca mais. É triste saber que foi a dor compartilhada e não o amor que os juntou de novo. E também é triste para mim, pois não consigo sentir a felicidade da união deles, pois não me lembro mais daqueles momentos de infância que passei com eles. Como eu queria lembrar! Minha mãe disse que o meu pai sempre foi tudo para mim, mas todo o meu passado foi destruído. Bem, eu não desisto tão facilmente e sei que um dia vou vencer essas adversidades. Espero que você nunca tenha passado por isso, mas me diga se a minha história tocou seu coração. Ficarei muito grata se receber algum feedback.